Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Último Dobrador de Madeira capítulo 29 e 30. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 29. Um dragão de madeira. Logo Hiró, Luco e os viajantes partiram. Suki prometeu a Naruto que ela iria para Beassing-se com o resto de sua equipe em breve. Enquanto o grupo Avatar voava pelos céus nas costas de Appa, eles contemplavam a vasta paisagem abaixo. As árvores, rios e montanhas passaram como um borrão enquanto se dirigiam ao seu destino final, a grande cidade de Beassing-se. No entanto, sua jornada pacífica foi abruptamente interrompida quando avistaram uma máquina colossal à distância. Era um enorme aparelho semelhante a um verme com o Fire Emblem estampado na frente. O grupo trocou olhares preocupados, perguntando-se para que serviria aquela engenhoca sinistra. Sokka, sempre pragmático, expressou as preocupações de todos com uma declaração simples, mas sinistra: isso não pode ser bom. Enquanto Appa voava pelos céus, Aang e seus amigos mal podiam esperar para parar a máquina. Enquanto a majestosa criatura descia com um salto gracioso, Naruto foi o primeiro a saltar das costas de Appa, suas habilidades permitindo-lhe pousar suavemente em terreno irregular. Enquanto o resto da gangue seguiu o exemplo, as habilidades de domínio da terra de Toph permitiram que ela pousasse ao lado de Naruto no chão de tijolos com um baque retumbante, sua confiança e força em plena exibição. Enquanto Naruto estava ao pé da imponente muralha exterior de Beassing-se, ele ficou maravilhado com sua impressionante altura de 40 metros, que era uma prova da incomparável fortificação da cidade. A parede foi construída inteiramente com tijolos resistentes e fortificada com outros minerais que garantiram sua resistência e durabilidade. Enquanto ele olhava para fora do lado externo da parede, Naruto foi saudado com uma vasta extensão de deserto sem fim que se estendia até onde a vista alcançava. A paisagem árida contrastava assustadoramente com os campos verdes exuberantes que ficavam dentro das muralhas da cidade. Enquanto estava dentro da muralha, Naruto estava imerso em um mundo de vegetação vibrante, que se estendia por talvez 100 quilômetros. A extensa terra era pontilhada por inúmeras casas de fazenda, cada uma separada por 1 quilômetro de solo fértil que era usado para o cultivo de uma variedade de culturas. A muralha exterior de Beassing-se não era apenas uma barreira impenetrável que protegia a cidade de ameaças externas, mas também um testemunho da engenhosidade e desenvoltura da cidade, uma vez que tinham criado uma comunidade agrícola próspera dentro da segurança das suas muralhas. Enquanto Naruto contemplava a extensão de campos verdes e exuberantes que se estendiam diante dele, ele não pôde deixar de se sentir impressionado com a magnitude de Beassing-se, a cidade lendária que ficava além. Dizia-se que a cidade abrigava uma população de pelo menos 1 milhão, se não mais, e Naruto podia sentir o peso desse número enquanto estava ali, absorvendo tudo. Os campos eram um mero prelúdio para a grandeza que estava por vir. Enquanto Naruto estava no topo da imponente parede de 40 metros, ele não pôde deixar de sentir a brisa fria do outono soprando em seu rosto, causando arrepios na espinha. O vento era mais forte ali em cima, desobstruído por quaisquer edifícios ou árvores, e fazia seu cabelo dançar descontroladamente como chamas ao vento. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões e revigorar seus sentidos. O mundo parecia vivo e vibrante, com as folhas farfalhando sob seus pés e os sons distantes da máquina abaixo. O barulho ensurdecedor da gigantesca maquinaria da Nação do Fogo aproximava-se rapidamente de sua localização, apesar de estar no topo do muro. Até Toph ergueu uma sobrancelha curiosa ao ouvir o som, indicando sua natureza alarmante e sinistra. O grupo imediatamente se virou na direção do barulho que se aproximava. Parece alto, Toph comentou, sua voz tingida com uma mistura de ceticismo e preocupação. De repente, ouviram o som de passos pesados ecoando pelas paredes. Eles rapidamente se viraram para ver um soldado dobrador de terra marchando em direção a eles, seu uniforme adornado com medalhas de honra. A constituição robusta e a expressão séria do soldado imediatamente fizeram o grupo se sentir intimidado e inseguro sobre o que esperar. Quando o soldado se aproximou deles,
Ele olhou para Aang e Naruto com uma sensação de incerteza e perguntou: "O que vocês estão fazendo aqui? Este lugar não é para civis." Com o coração acelerado e a mente focada, Aang deu um passo à frente, respirando fundo antes de ficar de pé na frente de seus companheiros. "Eu sou o Avatar", ele declarou com uma voz de comando, seus olhos brilhando de determinação. "Preciso falar com quem está no comando." Enquanto falava, Momo empoleirou-se em seu ombro, mostrando seu apoio inabalável, enquanto Appa ficava de guarda. Seu corpo maciço era uma prova da força e do poder do grupo. O soldado dominador de terra que estava de guarda na parede lentamente se virou para Aang, estreitando os olhos enquanto avaliava o jovem Avatar. Mas enquanto Aang sustentava seu olhar, o soldado pareceu reconhecer o poder e a autoridade que emanavam dele e inclinou a cabeça em um pequeno sinal de respeito. "Claro, Avatar", o soldado respondeu, gesticulando para que o seguissem. "Vou levá-lo para ver nosso líder imediatamente." Não demorou muito para que seus olhos aguçados avistassem um pequeno povoado empoleirado no topo do muro, cercado por 50 soldados robustos, todos adornados com o distinto uniforme da nação da Terra. A mente perspicaz de Naruto rapidamente notou a presença de vários vagões, carregados até a borda com pedras enormes e redondas, estacionados perto da borda da parede. Cada carroça era meticulosamente guardada por um soldado dobrador de terra habilidoso, pronto para liberar seu poder formidável ao primeiro sinal de perigo. Ao entrarem no pequeno e despretensioso posto avançado, a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi a simplicidade da sala. Era apenas uma sala quadrada com um telhado feito de folhas secas de palmeira que fornecia uma aparência de abrigo contra o sol implacável lá fora. No entanto, a graça salvadora da sala era a grande janela aberta que se estendia de uma extremidade à outra da parede, oferecendo uma visão desobstruída da vasta paisagem desértica além da muralha. A vista era de uma beleza deslumbrante, com o sol se pondo ao longe, lançando um brilho laranja quente nas dunas de areia. O vento soprava suavemente, carregando consigo os finos grãos de areia que dançavam no ar como pequenas fadas. O silêncio da sala só era quebrado pelo som ocasional do vento, fazendo com que parecesse o lugar perfeito para introspecção e reflexão. No meio, onde ficava uma mesa imponente, aparentemente chamando a atenção de todos que entravam. Atrás da mesa, um velho estava sentado, vestido com o digno uniforme da nação da terra, acentuado por uma impressionante capa verde pendurada sobre os ombros. Apesar de sua aparência majestosa, a idade do homem era inconfundível, seu rosto enrugado e mãos desgastadas traíam anos de experiência e sabedoria. Enquanto o olhar de Naruto viajava para cima, ele não pôde deixar de notar o bigode peculiar do homem, que se projetava de seu rosto em um ângulo quase cômico. A voz do general estava cheia de arrogância enquanto ele falava, seu sorriso arrogante revelando sua confiança em suas habilidades. Ele se levantou da cadeira, feita inteiramente de pedras, e estendeu a mão em saudação. "Ah, o Avatar, é uma honra ter você aqui", o general dobrador de terra falou com uma pitada de desprezo em sua voz. Apesar da arrogância do general, Aang o reconheceu com um aceno de cabeça. Aang veio oferecer sua ajuda com o drill, uma enorme máquina projetada para penetrar nas paredes impenetráveis de Beas Singse, a última fortaleza remanescente do Reino da Terra. Antes que Aang pudesse pronunciar uma única palavra, o general ergueu a mão para silenciá-lo. O rosto do general estava radiante com um sorriso estúpido enquanto ele explicava à equipe Avatar: "Agradeço sua disposição em ajudar, mas você não é necessário." As expressões da equipe tornaram-se céticas enquanto arqueavam as sobrancelhas, incrédulos com a declaração do general. Naruto, um membro curioso e observador da equipe, não pôde deixar de questionar: "Você não?" Sua voz carregava uma pitada de surpresa, deixando claro que ele tinha ouvido corretamente. Até mesmo Sokka, com sua expressão interrogativa, parecia estar na mesma opinião de Naruto, perguntando-se por que o general diria tal coisa. "Como eu disse, somos a nação da Terra e, com a nossa força coletiva, podemos pôr fim a esta monstruosidade mecânica que ameaça romper a muralha exterior do nosso amado reino." A cada palavra que pronunciava, a mão do general se movia para sua longa barba pontiaguda, os dedos percorrendo os fios rijos de maneira pensativa, como se já estivesse visualizando a vitória que estava ao seu alcance. "E o dragão do oeste?"
Ele conseguiu entrar. A voz de Tove ecoou pela sala, misturada com curiosidade e uma pitada de desafio. Seu rosto estava voltado para o general, inflexível e determinado como sempre, enquanto ela batia o pé no chão com uma força que fazia toda a sala tremer levemente. O som reverberou nas paredes, uma indicação clara de sua frustração e impaciência com a situação. Assim que a questão foi colocada, a figura estoica do general pareceu enrijecer, a sua postura tornou-se mais rígida, os seus olhos estreitaram-se enquanto contemplava sua resposta. Depois de um instante, seu rosto suavizou-se ligeiramente quando ele começou a falar. Bem, ele começou, sua voz comedida e deliberada. Ele só conseguiu romper a parede externa antes que pudéssemos forçá-lo a sair rapidamente. Apesar do tom confiante, havia um toque de nervosismo em sua voz, traindo medo de que talvez suas palavras não fossem suficientes para satisfazer os olhares curiosos do público. Ao terminar de falar, ele esfregou distraidamente o topo da cabeça, um gesto que pouco fez para aliviar a tensão palpável no ar. Naruto e Sokka trocaram olhares de aborrecimento, comunicando silenciosamente sua falta de fé na liderança do general. Não se preocupe. Tudo está sob controle, acrescentou o general, com a voz calma e tranquilizadora enquanto se virava e saía do posto avançado. Ele caminhou em direção à borda da parede, com os olhos fixos no horizonte, onde a broca que parecia um verme ainda se movia ao longe, aproximando-se gradualmente da muralha. Apesar do perigo iminente, o comportamento do general permaneceu sereno e ele irradiava um ar de confiança que deixou os soldados à vontade, exceto a equipe Avatar. Enquanto o general estava no topo da parede, ele olhou para a equipe Terra, que estava reunida na base da estrutura, com posturas firmes e inabaláveis. Com um sentimento de confiança na voz, declarou que eram, sem dúvida, uma das equipes mais habilidosas de toda a nação da Terra, capazes de superar qualquer obstáculo que se apresentasse diante deles. Enquanto ele apontava para eles, os 20 dobradores de terra ficaram em posição de sentido, prontos para enfrentar a tarefa em questão, a eliminação da imponente broca que se movia lentamente em direção à parede. Equipe Terra. Gosto desse nome. Sokka comentou. Isso rendeu uma revirada de olhos dos outros. Duvido que eles consigam impedir isso, comentou Naruto. Suas palavras ganharam um olhar furioso do general. Apesar disso, Katara se viu concordando com a avaliação de Naruto, sua mente acelerada pela preocupação com a segurança do mundo deles. Toph, que estava observando a conversa em silêncio, caminhou até ficar ao lado de sua loira favorita, acrescentando seu próprio peso à discussão. Enquanto Toph caminhava em direção a Naruto, ela não pôde deixar de sentir uma sensação de nervosismo e excitação. Apesar de não estar mais em cima de Appa, ela se sentiu atraída por Naruto, e ao estender a mão para segurar seu braço, ficou surpresa quando ele retribuiu o gesto agarrando sua mão. Essa inesperada demonstração de afeto causou arrepios na espinha de Toph, fazendo seu corpo tremer de antecipação. Ao sentir um friozinho na barriga, ela não pôde deixar de se perguntar o que esse gesto significava e por que a afetou tão profundamente. Toph rapidamente virou a cabeça, na esperança de esconder dele as bochechas coradas. Apesar de seus esforços, ela não pôde evitar o sorriso que surgiu nela, traindo seus verdadeiros sentimentos. Enquanto ela tentava controlar o calor que se espalhava por suas lindas bochechas, Toph não pôde deixar de se perguntar se Naruto havia notado a reação dela e, se sim, o que ele pensava sobre isso. Enquanto Naruto observava o vasto e árido terreno, ele viu uma equipe de dominadores de terra habilidosos avançando em direção à broca gigante da Nação do Fogo, seus corpos pulsando com a energia de seu elemento. O som de seus pés e o choque das rochas ecoaram pelas planícies enquanto eles se aproximavam do alvo com determinação feroz. Naruto podia ver o brilho de determinação em seus olhos enquanto eles usavam suas habilidades de domínio da terra para invocar pedras enormes do subsolo, arremessando-as com uma força incrível em direção aos 20 veículos em movimento que guardavam a broca. Em questão de segundos, 3 dos veículos foram reduzidos a sucata, com as rodas apontando para o céu como besouros indefesos. Enquanto o som ensurdecedor do colossal exercício da Nação do Fogo ecoava pelo deserto, os dominadores de terra entraram em ação, com os olhos brilhando de determinação. Com um grito feroz,
eles invocaram o poder da terra sob seus pés, usando suas habilidades de flexão para arrancar do chão colunas imponentes de rocha e solo. Com o suor escorrendo pelo rosto, eles lançaram os enormes pilares no imparável Drill, na esperança de pará-lo. Mas mesmo quando as colunas se chocaram contra a carcaça de metal da broca, fazendo com que faíscas voassem em todas as direções, os dobradores de terra sabiam que seus esforços poderiam ser em vão. A máquina implacável continuou avançando, sua enorme broca rasgando a terra como uma faca quente na manteiga. À medida que as colunas de terra desmoronavam ao seu redor, os cansados dobradores de terra sabiam que precisavam bolar um novo plano, e rápido. Enquanto os dobradores de terra lutavam para defender suas terras da ameaça que se aproximava, eles tentaram usar sua imensa força para erguer colunas adicionais para impedir o avanço implacável da broca colossal. No entanto, em meio ao caos de elementos em conflito e destroços voadores, um corajoso dobrador de terra foi atingido por um projétil afiado e mortal que cortou sua carne como uma faca quente na manteiga. Com um baque doentio, o homem caiu no chão, as mãos agarrando freneticamente a ferida aberta em seu pescoço, enquanto uma maré carmesim de sangue jorrou de seu corpo sem vida, manchando seu uniforme, outrora imaculado de um vermelho profundo e escuro. Os outros rapidamente curvaram o chão para formar escudos à frente deles enquanto múltiplas pequenas flechas os atingiam. As flechas choveram sobre eles, atingindo alguns dos guerreiros com precisão mortal. Alguns azarados não foram rápidos o suficiente para formar suas defesas, e as pequenas flechas encontraram seu alvo, perfurando seus pescoços, olhos e crânios. Os outrora corajosos combatentes jaziam agora em silêncio e imóveis no chão, os seus corpos sem vida um testemunho da natureza brutal da guerra. Com um salto gracioso, T.Y. Lee se viu no centro de um grupo de dobradores de terra habilidosos, com os olhos fixos em seus oponentes com um brilho determinado neles. Baseando-se em seus anos de treinamento rigoroso na arte do bloqueio do Chi, ela desferiu uma série de ataques rápidos como um raio, seus punhos se conectando aos corpos de seus inimigos com um impacto retumbante que ecoou pelo ar. Os dobradores de terra, pegos de surpresa por seu ataque repentino, tentaram contra-atacar com suas próprias técnicas de dobra, mas era tarde demais. Os movimentos precisos de T.Y. Lee interromperam o fluxo de Chi, fazendo com que seus membros ficassem flácidos e seus corpos caíssem no chão em derrota. Embora ainda estivessem vivos, não conseguiram se mover ou revidar. Com um sorriso travesso no rosto, T.Y. Lee examinou os soldados derrotados caídos no chão. Sua habilidade acrobática lhe permitiu derrubá-los com rapidez e eficiência, deixando-os imóveis e indefesos. Enquanto isso, Mai, sua companheira guerreira, começou a se preparar para desferir o golpe mortal. Ela sabia que esses soldados não tinham mais utilidade e não fazia sentido mantê-los vivos. Enquanto ela preparava suas flechas e se preparava para mirar, T.Y. Lee entrou em ação, disparando na frente dela e parando-a no meio do caminho. "Espere!" ela exclamou. "O que você está fazendo?" T.Y. Lee questionou com um tom levemente acusador, seus olhos perfurando Mai enquanto ela observava seu comportamento suspeito. Mai, sentindo-se na defensiva, arqueou uma sobrancelha, sem entender qual era o problema da amiga. Ela sempre foi o tipo de pessoa que se mantinha sozinha e fazia as coisas do seu jeito, mas T.Y. Lee parecia ter um problema com isso. Livrar-se deles, obviamente. Mai respondeu casualmente, como se a resposta fosse bastante óbvia para todos. T.Y. Lee franziu a testa e Mai percebeu que sua amiga não ficou satisfeita com sua resposta. Quando T.Y. Lee estava prestes a abrir a boca para falar, ela e seu companheiro foram subitamente interrompidos por um estrondo alto. Virando-se rapidamente, eles viram um homem que manipulava habilmente a terra abaixo dele, movendo-se a uma velocidade incrível enquanto carregava um soldado ferido para longe do campo de batalha. Os movimentos do homem eram graciosos, mas poderosos, e era evidente que ele era um dominador de terra habilidoso. O tom de Mai estava cheio de aborrecimento enquanto ela olhava para T.Y. Lee, que estava atrás dela com uma expressão de ressentimento. "Isso é tudo culpa sua", Mai disse bruscamente. "Graças à sua imprudência, ele agora reportará aos outros sobre nossas habilidades." Ela soltou um suspiro exasperado enquanto colocava as facas de volta no coldre. O olhar de T.Y. Lee se intensificou,
mas Mai não se preocupou em reconhecê-la, sabendo que discutir com ela só pioraria as coisas. De volta ao Team Avatar, eles assistiram enquanto Terra Team foi rapidamente derrotado um por um. Enquanto Naruto observava a cena devastadora diante dele, seus olhos se estreitaram com preocupação e determinação. A equipe caiu em uma armadilha mortal, com alguns membros já caídos sem vida no chão, enquanto outros eram esmagados pelos veículos em movimento. Aqueles que conseguiram escapar da captura foram os únicos sobreviventes e precisavam desesperadamente de atenção médica. 2 homens estavam deitados no chão, um lutando para recuperar o fôlego e o outro parecendo mortalmente pálido, com a pele escorregadia de suor. Sem hesitar, Katara convocou suas habilidades de dobra de água para ajudar os homens feridos. Ela se ajoelhou ao lado do homem ofegante e começou a concentrar sua energia, usando o poder da água para acalmar sua respiração irregular e aliviar sua dor. Enquanto isso, o outro homem encostou-se pesadamente na parede, seus olhos brilhando de gratidão enquanto observava Katara fazer sua mágica. O que aconteceu? A voz do general Sung ecoou pela sala, seus olhos examinando o rosto exausto do soldado em busca de qualquer sinal de angústia ou ferimento. O homem, apesar de mal recuperar o fôlego, endireitou-se e saudou respeitosamente, o punho tocando o coração enquanto a outra mão tocava o chão com o indicador e o dedo médio, um símbolo do compromisso inabalável da nação da terra em proteger e defender a sua pátria. Mesmo que isso significasse sacrificar suas vidas no processo. Os olhos do general suavizaram-se ao perceber a dedicação inabalável do soldado à sua causa, sabendo que seriam soldados como ele que acabariam por levá-los à vitória nesta guerra brutal contra os seus inimigos. O soldado explicou como eles foram derrotados e como conseguiu escapar quando o inimigo não estava olhando. Enquanto falava, o rosto do general foi ficando cada vez mais pálido, os olhos fixos no horizonte distante, onde o exercício da Nação do Fogo se aproximava cada vez mais da muralha. O destino de todo o seu reino dependia da sua capacidade de defender esta muralha, e o general sabia que o tempo deles estava acabando. Enquanto Katara cuidava do soldado ferido se contorcendo em agonia, ela não pôde deixar de notar as técnicas familiares usadas nele. A garota deve ser Ty Lee, ela murmurou para si mesma, percebendo. Respirando fundo, ela começou a explicar ao soldado o que havia acontecido. Ela conhece o corpo humano por dentro, explicou Katara, com a voz cheia de preocupação. Ela bloqueou seus pontos de chi, é por isso que você não pode dobrar a terra agora. O soldado estremeceu ao pensar em ser incapaz de usar suas habilidades de flexão por algumas horas, mas Katara o assegurou que ele voltaria ao normal em breve. É isso, Sokka gritou de repente, assustando todos ao seu redor. Katara arqueou uma sobrancelha para ele franzindo a testa por ter gritado tão alto. Naruto estava olhando para Sokka com uma expressão perplexa. O que deu em você, cabeça de bumerangue? Ele questionou com uma pitada de diversão, curioso sobre a explosão repentina de Sokka. Sokka sorriu largamente e ignorou o apelido de Naruto. Sokka ficou na frente do grupo, com os olhos brilhando de excitação enquanto explicava seu plano. É assim que iremos destruí-lo, declarou ele com confiança, por dentro. Será difícil fazê-lo por fora, mas por dentro podemos destruí-lo facilmente. Ele fez uma pausa, examinando os rostos de seus companheiros em busca de qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Naruto, parado de lado com os braços cruzados, olhou com uma pitada de surpresa nos olhos. Bem, parece que pela primeira vez você é bom em alguma coisa. Naruto brincou com um largo sorriso. Sokka gemeu alto, mas Aang concordou com o plano de Sokka, assim como Katara e Toph. Tudo bem, pessoal. Nós cuidaremos desse exercício. Naruto comandou, fazendo sinal para que todos o seguissem. Toph foi o primeiro a segui-lo. Quando Aang e Toph chegaram à beira da parede imponente, eles olharam para a queda assustadora abaixo, sem se incomodarem com a altura vertiginosa. Com um aceno confiante, eles começaram a usar sua magia de domínio da terra, invocando pedras e moldando o chão sob seus pés para criar uma plataforma robusta que se estendia até a borda da parede. Com um floreio final, Aang e Toph terminaram sua criação, uma ponte ampla e sólida que atravessava o espaço entre a parede e o solo abaixo. Sem hesitar,
a equipe entrou em ação, saltando do muro e subindo na plataforma, com o coração acelerado pela emoção da descida. À medida que avançavam em direção ao solo, eles podiam ver seu destino aparecendo à distância, uma enorme broca que se enterrava na terra como um verme colossal. Ao pousarem com um baque surdo no chão empoeirado, a equipe não perdeu tempo correndo em direção ao seu objetivo, com os olhos fixos na monstruosidade iminente que ameaçava destruir tudo em seu caminho. Enquanto eles corriam em direção à broca colossal, a voz de Naruto explodiu com autoridade enquanto ele gritava ordens para seus camaradas: "Vou usar minha dobra de madeira para desacelerá-la. Toph, meu querido, crie um pouco de fumaça para nós." Com um aceno determinado, Toph baixou o pé com um baque retumbante, fazendo a terra tremer e estremecer. O solo ao redor da perfuratriz começou a se mover e desmoronar sob seu domínio, levantando uma espessa nuvem de fumaça amarela que cobriu a área e obscureceu seus movimentos. Naruto liderou sua equipe através da fumaça densa e acre que ondulava ao redor deles, obscurecendo sua visão e dificultando a respiração. Apesar das condições desafiadoras, Naruto continuou. O barulho ensurdecedor ficava mais alto a cada passo que davam. Ao se aproximarem da fonte da comoção, o som se transformou em um rugido ensurdecedor que sacudiu a terra sob seus pés. Foi então que Toph, o mestre dominador de terra, entrou em ação. Com um movimento rápido de seus braços, Toph ordenou que a terra cumprisse suas ordens, criando um buraco no chão que poderia protegê-los do perigo. "Todos para o buraco", ela ordenou, sua voz soando com autoridade. Sem hesitar, Naruto e seus companheiros pularam no buraco, buscando o refúgio do perigo iminente. Toph foi a última a pular, seu corpo ágil a impulsionou para dentro do buraco segundos antes de selá-lo com outro movimento rápido de suas mãos. A escuridão parecia envolvê-los completamente, e Naruto apurou os ouvidos para ouvir qualquer coisa além do silêncio ensurdecedor. De repente, um som fraco emergiu de cima, ficando mais alto e ameaçador a cada segundo que passava. Naruto sabia que era o som da broca e ficou tenso em antecipação. "Está tão escuro aqui. Não consigo ver nada", reclamou Sokka, sua voz ecoando por todo o buraco. "Ah, não, que pesadelo", disse Toph sarcasticamente. Naruto riu ao lado dela enquanto Sokka rapidamente se desculpou. Emergindo do pequeno buraco, o grupo se viu olhando para a colossal estrutura metálica da furadeira gigante. O chão tremeu sob seus pés enquanto zumbia e zumbia com uma energia sinistra. Enquanto olhavam ao redor freneticamente, procurando por uma entrada, os olhos penetrantes de Aang avistaram uma pequena abertura na lateral da máquina. "Pronto", exclamou ele, apontando para a abertura antes de saltar para a furadeira com a agilidade de um acrobata treinado. Sokka e Katara seguiram em rápida sucessão, seus corações batendo forte de excitação e medo enquanto escalavam o gigante de metal retorcido. A cada passo, os sons da furadeira ficavam mais altos, abafando todos os outros ruídos e enchendo seus ouvidos com um rugido ensurdecedor. Enquanto seus amigos entravam para lidar com isso, Toph ficou do lado de fora, com os pés firmemente plantados no chão enquanto concentrava sua energia em suas habilidades de dobrar a terra. Com uma determinação feroz em seus olhos, ela exerceu todas as suas forças para desacelerar a broca ameaçadora que ameaçava destruir tudo em seu caminho. Enquanto isso, Naruto bateu com as palmas das mãos abertas na terra, enviando uma poderosa onda de choque que reverberou pela vasta extensão de terra. Ao concentrar sua energia, ele pôde sentir a presença de todos os seres vivos ao seu redor e logo começou a usar suas habilidades de dobra de madeira para cultivar árvores altas ao redor da área. Com o movimento do pulso, as árvores que cercavam a área ganharam vida, seus galhos atacando como chicotes as máquinas que guardavam a furadeira gigante. As esferas de metal não eram páreo para o antigo poder da floresta, pois as árvores se enrolavam em torno delas, erguendo-as no ar como brinquedos antes de esmagá-las com uma força lenta e deliberada. Os gritos dos homens lá dentro foram abafados pelo som de lascas de madeira e metal rangendo contra a casca. "Dragão de madeira", Naruto sussurrou, na frente do exercício da Nação do Fogo. De repente, o chão abaixo começou a tremer e um rugido ensurdecedor encheu o ar. Um dragão gigante de pescoço comprido feito inteiramente de madeira emergiu da terra, suas escamas verde-esmeralda brilhando à luz do sol. Com um poderoso bater de asas, o dragão de madeira levantou voo,
voando em direção à broca gigante. Naruto rapidamente bateu suas mãos infundidas com chi no chão, fazendo com que um estalo retumbante ecoasse pelo campo de batalha. A força de seu impacto criou um padrão de fraturas semelhante a uma teia de aranha na terra, fazendo com que Thor levantasse uma sobrancelha em surpresa e descrença. Naruto não era conhecido por possuir um poder tão incrível, e suas novas habilidades deixaram seu oponente surpreso e perplexo. Ele pode dobrar a terra. Desde quando? Thor pensou consigo mesma, mas decidiu ignorar por enquanto. A furadeira gigante da Nação do Fogo avançou, suas enormes engrenagens girando com um som ensurdecedor ao se aproximar da muralha do Reino da Terra. Ao se aproximar da parede, várias árvores grandes de repente correram em sua direção, com seus galhos estendidos e folhas farfalhando ao vento. Com um sentido de urgência, os operadores da perfuradora tentaram manter as engrenagens em movimento, mas as árvores eram demasiado poderosas. Eles se enrolaram nas engrenagens, bloqueando seu movimento. Naruto cerrou os dentes em concentração. Suas mãos, antes relaxadas, agora cerraram-se em punhos enquanto ele lutava para manter o foco. Ele nunca havia tentado criar tantas árvores simultaneamente antes, e a tensão estava começando a aparecer. Mas Naruto não desistia facilmente. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um momento antes de abri-los mais uma vez. Naquele momento, ele sentiu uma onda de chi percorrendo suas veias, capacitando-o a criar algo verdadeiramente espetacular. Com um movimento rápido de suas mãos, o chão começou a tremer abaixo dele enquanto as árvores ao seu redor começaram a crescer a um ritmo surpreendente. Mas Naruto não se contentou em parar por aí. Ele fechou os olhos mais uma vez, canalizando seu chi para a terra, extraindo um suprimento aparentemente infinito de madeira. E então, com uma repentina explosão de energia, Naruto começou a esculpir a madeira em uma criatura magnífica, um dragão de pescoço longo, suas escamas brilhando à luz do sol. O corpo longo e sinuoso do dragão ondulava com poder enquanto ele avançava em direção à máquina. Seus movimentos eram fluidos e graciosos. Ao se aproximar da broca, o dragão girou e girou, seu corpo enrolando-se em torno da monstruosidade de metal como uma serpente restringindo sua presa. As escamas de madeira do dragão gemeram e rangeram quando ele apertou ainda mais, determinado a impedir que a broca causasse estragos na nação da terra. A cada momento que passava, a força do dragão aumentava e ele apertava a broca com toda a força. Seus olhos aguçados avistaram uma torre imponente que se erguia acima de uma gigantesca broca da nação ardente. No topo da torre havia uma vasta câmara com paredes inteiramente de vidro, que o dragão imaginou ser o alojamento do capitão. Naruto quase podia imaginar o capitão gritando ordens com a boca aberta, e uma determinação feroz tomou conta dele. Num piscar de olhos, o dragão de madeira avançou em direção à torre e bateu as mandíbulas na câmara de vidro. A sala se quebrou em 1 milhão de pedaços, chovendo sobre a furadeira abaixo e causando uma explosão estrondosa que sacudiu o chão por quilômetros ao redor. A voz de Toph era firme quando ela chamou Naruto, parando-o no meio do caminho. "Pare, já chega. Você está cansado", disse ela, seu tom cheio de preocupação enquanto o observava ofegar por ar. O peito de Naruto subia a cada respiração, seu corpo foi levado ao limite depois de criar tantas árvores. Apesar da exaustão, ele se recusou a desistir, determinado a superar a dor. Toph deu um passo à frente, sua mão descansando no ombro de Naruto em um gesto de apoio. Ela esperava que seu toque fosse suficiente para convencê-lo a fazer uma pausa, para dar aos seus músculos cansados uma chance de se recuperarem. Mas Naruto era teimoso, com os olhos fixos em seu objetivo, não querendo deixar seu cansaço derrotá-lo. Se eu parar, as árvores não conseguirão segurar a furadeira por muito mais tempo, Naruto disse rapidamente, descartando suas palavras. Respirando fundo, ele ignorou os apelos de Toph e concentrou toda a sua energia na terra sob seus pés. Reunindo todas as suas forças, Naruto ergueu as mãos acima da cabeça e as derrubou no chão. A terra estremeceu sob ele e uma onda de chi fluiu por seu corpo. Do chão, uma pequena muda brotou, alcançando o céu com toda a sua força. Com uma determinação feroz em seus olhos, Naruto despejou cada grama de sua energia na árvore em crescimento, desejando que ela crescesse mais rápido e mais forte do que nunca. E para seu espanto,
A árvore respondeu, crescendo a um ritmo sem precedentes até se elevar acima da broca, um majestoso colosso de madeira e folhas. Sem qualquer hesitação, ele rapidamente ordenou que a árvore gigante se desenraizasse e envolvesse seu enorme tronco em volta da broca. A árvore, como se seguisse obedientemente o comando de seu mestre, enrolou-se em torno da broca, parando lenta e seguramente seu movimento. Naruto podia sentir o peso da árvore se intensificando gradualmente à medida que esmagava a broca colossal a cada momento que passava. O som ensurdecedor da broca, que antes ecoava por toda a terra, foi agora substituído pelo farfalhar pacífico das folhas, já que o pensamento rápido e a desenvoltura de Naruto salvaram a terra de mais destruição. O som do silêncio envolveu a terra, abafando todos os outros ruídos. Pelo que pareceu uma eternidade, a única coisa que pôde ser ouvida foi o som de suas respirações enquanto esperavam que a furadeira gigante se movesse novamente. Uma gota de suor escorria pela testa de Toph, seu coração disparado de antecipação. Mas depois do que pareceu uma eternidade, o barulho ensurdecedor da furadeira finalmente parou, e os ecos desapareceram no nada. Toph soltou um suspiro de alívio, sua mão pousando no ombro de Naruto. Ela podia senti-lo tremendo enquanto tentava recuperar o fôlego, as mãos tremendo como geleia. A fome corroía seu estômago, mas ele estava exausto demais para sequer pensar em comida. Enquanto eles estavam ali, lado a lado, cercados por um silêncio ensurdecedor, Toph não pôde deixar de sentir uma sensação de orgulho. Eles tinham feito isso, você conseguiu, Toph o elogiou com um sorriso brilhante, a vitória trazendo uma sensação de alívio e satisfação para os dois. Enquanto eles se deleitavam com a glória de sua conquista, seu momento de triunfo durou pouco quando os sentidos de Toph de repente se intensificaram, fazendo com que ela ficasse tensa e ouvisse atentamente os sons fracos de passos que ecoavam atrás deles. Alguém está vindo! Seus sentidos estavam aguçados, então ela rapidamente formou uma pedra com suas habilidades de flexão e a segurou a tempo de bloquear um ataque por trás. Para sua surpresa, o ataque veio de ninguém menos que Azula, a princesa da Nação do Fogo com terríveis chamas azuis. O rosto de Azula se contorceu quando ela viu que seu ataque havia sido frustrado, mas rapidamente se transformou em um sorriso malicioso quando seus olhos pousaram em Naruto parado ao lado de Toph. Seus amigos são muito irritantes. O Avatar e seus idiotas destruíram os suportes de suporte, a broca desabou sobre si mesma, e você matou o capitão. Azula falou sem qualquer sinal de tristeza, na verdade, ela parecia encantada. Bem, princesa, muito tempo sem nos ver, Naruto falou inquieto, tentando recuperar o fôlego. Azula estreitou os olhos dourados na direção dele, franzindo os lábios em uma linha fina. Afaste-se. Sua broca está destruída. Com um movimento rápido, Toph falou com confiança e autoridade, ordenando que Azula desse um passo para trás e se afastasse. Sua linguagem corporal era forte enquanto ela movia braços e pernas, formando sua postura e ficando protetora na frente de Naruto. Enquanto isso, Naruto ainda estava com falta de ar, tentando recuperar o fôlego, e estava grato pela proteção de Toph. Oh, eu não me importo com a furadeira. Para começo de conversa, nunca acreditei que ela funcionaria. Azula não pareceu impressionada com a exibição de Toph e indiferentemente ignorou a questão da broca destruída. Sua atenção rapidamente se voltou para Naruto, e pela primeira vez, seu olhar era de fome e alegria, indicando seu interesse por ele e seu desejo de se aproximar. Com um olhar ameaçador nos olhos, Azula ficou diante de Toph, suas mãos em chamas azuis enquanto falava com uma voz que gotejava uma intenção cruel, mas se eu pegá-lo, ele é mais valioso que o Avatar. Vou levar Naruto depois. Eu te mato. Toph podia sentir o calor que emanava das chamas de Azula enquanto ela se preparava para a batalha iminente. Assim que eu atacar, leve-nos para o subsolo. Com um senso de urgência, ele empurrou Toph para trás para protegê-la das ameaçadoras chamas azuis de Azula. Respirando fundo, ele convocou seu poder e liberou as chamas negras em direção às chamas azuis de Azula. As duas chamas colidiram uma com a outra, criando uma explosão ensurdecedora que enviou ondas de choque pela área circundante. Naruto podia sentir o calor que emanava das chamas, fazendo com que a pedra próxima derretesse ligeiramente.
Os instintos cheios de adrenalina de Azula entraram em ação quando ela saltou para trás na velocidade da luz, seus olhos se arregalando de horror ao sentir o calor intenso das chamas negras lambendo seus calcanhares. Apesar de seus melhores esforços para escapar do inferno, seus braços ainda estavam chamuscados pelo calor intenso, deixando-a estremecendo de dor e lutando para recuperar o fôlego. Ao examinar os danos, Azula não pôde deixar de se maravilhar com o poder das chamas. Enquanto as chamas se dissipavam no ar, Azula examinou a área ao seu redor com seus olhos penetrantes, na esperança de ver Naruto e a garota dobradora de terra. Este último não passou de um espinho irritante em seu sapato desde o início de sua busca. No entanto, para sua consternação, eles desapareceram de sua vista, sem deixar rastros. A mente de Azula disparou enquanto ela tentava descobrir o próximo passo. Ela tinha certeza de que eles haviam ido para a clandestinidade para evitar sua ira, mas a ideia de persegui-los e confrontá-los foi rapidamente descartada, pois ela sabia que não possuía as habilidades necessárias de domínio da terra para fazê-lo. Quando Azula girou nos calcanhares e se afastou, um sorriso malicioso apareceu em seus lábios, sua mente correndo com antecipação do próximo jogo. Gato e rato. Adoro jogar esse jogo, ela sussurrou para si mesma, sua voz um ronronar baixo que causou arrepios na espinha. A emoção da perseguição era algo que ela sempre gostou, e a perseguição com Naruto prometia ser particularmente emocionante. Ela lambeu os lábios levemente, o gosto da vitória já em sua língua enquanto pensava nas maneiras pelas quais poderia superá-lo e sair por cima. Capítulo 30. Sem guerra em Beasing-se. Enquanto o trem Beasing se deslizava graciosamente ao longo dos trilhos robustos, impulsionado pelos habilidosos dominadores de terra aproveitando sua habilidade de curvatura, o olhar curioso de Naruto foi atraído para o panorama hipnotizante que se desenrolava além da vidraça. Uma vasta extensão de terra fértil se estendia diante dele como se a própria natureza tivesse pintado uma obra-prima serena, com hectares e mais hectares de plantações balançando suavemente em perfeita harmonia com a brisa tranquila. Os agricultores diligentes, bem familiarizados com as visitas regulares do comboio ao longo de inúmeras estações, cuidavam diligentemente dos seus campos abundantes, os seus movimentos rítmicos, ecoando o ciclo perpétuo de vida e crescimento. E à medida que o trem continuava sua viagem, centímetro por centímetro, a grandeza da muralha interna gradualmente se aproximava, um símbolo imponente da fortaleza impenetrável de Beasing-se. Com uma mistura de admiração e exaustão estampada em seu rosto, Katara se acomodou no assento ao lado de A no trem, sua voz cheia de descrença ao dizer: "Não acredito que finalmente chegamos à ilustre e murada cidade de Bea. Cante-se." Ela soltou um suspiro cansado e recostou-se, seu corpo sentindo o peso da árdua jornada como se as areias do tempo tivessem se esticado infinitamente. "Parece que estamos viajando desde sempre." Ela adicionou. Uma pitada de fadiga formigou em seus braços, fazendo-os sentirem-se ligeiramente flácidos, servindo como uma prova dos incansáveis quilômetros que haviam percorrido. E ainda assim, em meio ao cansaço, Katara não pôde deixar de notar o entusiasmo contagiante de Sokka, sua excitação atingindo seu auge quando eles estavam prestes a pisar em Beasing-se. À medida que o grupo se aproximava da entrada principal, Naruto se aproximou de seus companheiros, garantindo que todos ouvissem suas palavras de advertência antes de entrar. Com uma expressão séria estampada no rosto, ele se dirigiu a eles, sua voz estava cheia de uma mistura de urgência e preocupação. "Antes de chegarmos a Beasing-se, começou ele, há algo importante." Seus olhos dispararam de uma pessoa para outra, garantindo que sua atenção fosse totalmente capturada. Enquanto Toph, sempre preso ao braço dele, se aproximava, seu aperto cada vez maior, Naruto continuou: "Não saia por aí explorando. Beasing é uma cidade enorme. Você pode facilmente se perder nela." Suas palavras pairaram no ar, ecoando nas mentes do grupo. Com uma testa curiosa, a voz de A exalava uma sensação de intriga. Quando ele fez a pergunta: "Como você sabe disso?" Embora seu tom parecesse comum para ouvidos destreinados, Toph e Naruto, sintonizados com as mudanças sutis nas emoções de Aang, detectaram uma leve corrente de tensão.
Naruto não conseguia entender a origem do desconforto de Aang, mas uma coisa era certa. Quando ele liberou seus formidáveis poderes de dobra de madeira, destruindo-o, exercício ameaçador, o semblante de Aang parecia menos do que exultante. Naruto supôs que o Avatar abrigava pensamentos não ditos, palavras que desejavam escapar de seus lábios, mas permaneceu velado nas profundezas de seu silêncio por enquanto. No entanto, Naruto nutria uma convicção distinta de que, mais cedo ou mais tarde, Aang chegaria a um momento crucial onde questionaria a eficácia da abordagem não convencional de Naruto à dinâmica interpessoal, descobrindo que ela não estava mais alinhada com seus próprios princípios e ideais. Eu ouvi isso quando estava na ilha Kyoshi. Alguns dizem que é a maior cidade do mundo. Naruto explicou com um pequeno encolher de ombros. Aang e Katara, cativados pelas palavras de Naruto, concordaram com a cabeça, suas mentes evocando visões de edifícios imponentes e ruas movimentadas. No entanto, em meio à intriga compartilhada, lá estava Sokka, com as sobrancelhas franzidas e um tom de ceticismo persistente em seu rosto. Ah! Vamos lá! Quão grande pode ser Beast Singse? Com uma pitada de descrença em suas palavras, Sokka ponderou em voz alta sobre a enormidade de Beast Singse, perguntando-se se ele poderia realmente corresponder às afirmações extravagantes. Quis o destino. Assim como Sokka expressou suas dúvidas, o grupo estava correndo por um túnel escuro, apenas para emergir do outro lado, onde uma visão inspiradora os aguardava. À medida que se aventuravam através da formidável muralha interior, a sua expectativa crescia, pois para além da sua presença imponente estava Beast Singse. Como uma artéria pulsante, a ferrovia serpenteava intrincadamente pelo coração da cidade, transmitindo uma sensação de movimento e dinamismo ao ambiente que de outra forma seria estático. À medida que atravessavam as ruas labirínticas, uma tapeçaria de vida agitada se desenrolava diante de seus olhos, com cada seção da cidade repleta de uma mistura eclética de residências humildes e mercados vibrantes. Tornou-se bastante claro que Beast Singse não era apenas uma entidade única, mas sim um amálgama de mundos interconectados, cada um com seu charme e fascínio distintos. No entanto, à medida que o seu olhar se estendia para além do horizonte, avistaram outra parede imponente, erguida estoicamente à distância, encobrindo a próxima camada enigmática desta metrópole em expansão. Os olhos de Katara se arregalaram com uma mistura de espanto e reverência enquanto ela olhava pela janela do trem, sua voz misturada com uma pitada de falta de ar. Oh! É um pouco grande. A cidade se espalhava diante dela, uma metrópole que parecia se estender indefinidamente no horizonte, adornada com estruturas imponentes. Ela havia atravessado as ruas vibrantes de Omashu, uma cidade conhecida por sua grandeza e magnificência, mas quando seu olhar se voltou para Beast Singse, ela não pôde deixar de sentir uma onda de admiração e humildade. Omashu, com todo o seu esplendor, empalideceu em comparação com a escala e a majestade da lendária cidade à frente. Quando o trem parou na movimentada estação, uma sinfonia de sons metálicos ecoou pelo ar, convidando Naruto e seus amigos a partirem. Ansiosamente, eles navegaram por um mar de rostos anônimos, sua determinação os impulsionando em meio ao caos vibrante. A cada passo, eles se chocavam contra uma pequena multidão de passageiros cansados. Finalmente, ao emergirem do abraço do trem, uma sensação de libertação tomou conta deles, refletindo a despedida do trem que partia enquanto ele avançava, desaparecendo no horizonte, deixando para trás um rastro de expectativa. Enquanto Naruto olhava para a magnífica visão de Appa voando graciosamente pelos céus vibrantes acima de Beast Singse, seus olhos seguiram o voo elegante do bisão, sua mente fervilhando de perguntas sobre a necessidade essencial de descanso da criatura em meio à agitada cidade. Naruto não pôde deixar de ponderar a possibilidade de uma morada grandiosa condizente com a grandeza do bisão, um santuário onde ele pudesse encontrar consolo e tranquilidade. Enquanto ele observava o ambiente, as palavras ecoaram pelo ar: "Você finalmente chegou, Avatar." Intrigado e um pouco nervoso, o olhar de Naruto mudou em direção ao som, apenas para testemunhar uma visão cativante se desenrolar diante de seus olhos.
Do outro lado da estação, uma mulher com longos cabelos castanhos esvoaçantes e um vestido amarelo e verde vibrante caminhou graciosamente em direção a ele e ao grupo. A cada passo que dava, seu sorriso se alargava, consumindo a metade inferior de seu rosto, um brilho etéreo emanando de sua presença. Naruto não pôde deixar de ficar fascinado pela intensidade de seu sorriso, um brilho radiante que parecia ficar cada vez mais perturbador quanto mais ele olhava, como se guardasse segredos. Eu sou Joudei, anunciou a mulher, sua voz desprovida de qualquer traço de emoção, como se tivesse sido cuidadosamente elaborada para imitar a cadência contínua de uma boneca mecânica. Serei seu acompanhante durante sua estadia em Beas Síndice, garantindo que todas as suas necessidades sejam atendidas. Suas palavras pairaram no ar, cercadas por um silêncio perturbador que parecia coar nas profundezas de suas almas. Uma sensação de desconforto tomou conta do grupo, seus olhos se encontrando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Mesmo sempre otimista, Sokka não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha, seus instintos lhe dizendo que algo estava errado. O estranho sorriso da mulher permaneceu impassível, como se ela fosse um mero recipiente para os segredos da cidade, com as suas verdadeiras intenções veladas por trás de uma fachada de hospitalidade. Com uma leve reverência, Joudei continuou, sua voz mantendo seu tom inabalável: fique tranquilo, os arranjos de vida foram meticulosamente preparados para o seu conforto. Cada detalhe foi levado em consideração, desde a suavidade dos lençóis até o ambiente ao seu redor. Esperamos que você os ache muito agradáveis durante sua estadia. Enquanto o grupo trocava olhares cautelosos, um sussurro de dúvida perfurou o ar. Esta mulher era verdadeiramente humana? Sokka passou rapidamente por Naruto, seus olhos fixados em Joudei. A mulher enigmática exibia um sorriso enervante que parecia gravado em seu rosto, nunca vacilando ou desaparecendo. Sokka parou seus passos, sua urgência palpável em sua voz enquanto se dirigia a ela. Antes de fazermos isso, você poderia nos mostrar o caminho para o palácio do rei da Terra? Precisamos discutir algo sobre a guerra com ele. O apelo ressoaria nela, que ela compreenderia a gravidade de suas palavras e lhes forneceria as orientações necessárias. No entanto, para consternação de Sokka, Joudei ignorou completamente seu apelo, girando graciosamente para encarar seus olhos brilhando com uma antecipação inexplicável. As palavras escaparam de seus lábios, frias e distantes, enquanto ela descartava qualquer necessidade de preocupação. As imponentes muralhas de Beas Sing se erguiam-se no alto, oferecendo uma sensação de segurança e tranquilidade que parecia imune ao caos da guerra. Com um tom sem emoção, ela enfatizou o refúgio em que haviam entrado, garantindo a todos que não havia lugar para conflitos neste santuário. Você não precisa se preocupar com isso. Você está em Beas Sing-se agora. Todos estão seguros aqui, não há guerra em Beas Sing-se. Quando as últimas palavras ressoaram no ar, ela mudou abruptamente de marcha, sua voz finalmente traindo uma pitada de entusiasmo. Agora, vamos embarcar neste passeio cativante. Joudei passou graciosamente pelo grupo, cada passo seu exalando um ar de confiança e propósito. Intrigados, os espectadores se entreolharam, debatendo silenciosamente se deveriam seguir seu exemplo. Com expressões hesitantes, mas curiosas, eles a seguiram hesitantemente, descendo a grande escadaria. Para sua surpresa, uma carruagem puxada por cavalos de avestruz ornamentados esperava ao pé da escada, seu design elegante chamando a atenção. O fascínio dos assentos macios os atraiu, incentivando-os a embarcar nesta aventura inesperada. Quando se acomodaram nos opulentos assentos, uma onda de conforto tomou conta deles, afundando-se nas almofadas macias. Com um movimento do pulso do cocheiro, as rédeas estalaram e a majestosa carruagem pôs-se em movimento, deslizando para frente com um balanço gracioso. Joudei, a guia experiente, inclinou-se para a janela da elegante carruagem, sua voz carregando uma pitada de entusiasmo e orgulho. O anel inferior é o lar dos nossos mais novos recém-chegados, bem como de artesãos e artesãos.
É uma parte muito pitoresca e animada da cidade, disse Zhou De, apontando para o que estavam vendo do lado de fora da janela da carruagem em movimento. A curiosidade de Katara despertou quando ela olhou pela janela da carruagem, seus olhos examinando a multidão de casas que pontilhavam a paisagem. Quantas seções existem? Ela perguntou, sua voz cheia de intriga. Zhou De encontrou seu olhar questionador com um sorriso radiante, como se guardasse um segredo dentro de si. Muitos, respondeu Zhou De, sua resposta tão enigmática quanto a própria cidade. Uma expressão perplexa estampada no rosto de Katara. Suas sobrancelhas franzidas em contemplação. Bem, por que existem tantas seções? Ela ponderou em voz alta. Para manter o delicado equilíbrio e harmonia em nossa bela cidade, recomendo fortemente que você exerça o máximo de cautela e vigilância ao navegar por este enclave específico de nossa cidade, advertiu Zhou De, suas palavras proferidas com uma calma misteriosa que enviou. Arrepios percorrem a espinha, enquanto seus lábios, adornados com um sorriso inquietantemente fixo, recusavam-se a abandonar sua presença misteriosa. Enquanto a carruagem avançava pela estrada irregular, a voz de To chegou aos ouvidos de Naruto em um tom abafado, cheio de preocupação, o aperto em seu braço aumentando. Algo não está certo com ela, ela confidenciou, suas palavras cheias de preocupação. Seu batimento cardíaco está em todo lugar. Naruto, sempre uma presença tranquilizadora, sentiu uma sensação de conforto na confiança de Toph enquanto ela se agarrava ao braço dele. Apesar do movimento da carruagem, ele se inclinou mais perto, combinando o tom dela com sua própria voz baixa, e assegurou-lhe: não se preocupe. As palavras, pronunciadas com confiança inabalável, tiveram um efeito calmante quando a carruagem sacudiu momentaneamente sobre um pequeno solavanco na estrada. Quando Naruto olhou pela vidraça polida da janela, seus olhos se fixaram na diversidade de cidadãos que passavam rapidamente. A grande carruagem, símbolo de opulência e extravagância, contrastava fortemente com o ambiente dilapidado que parecia abranger toda a seção. Cada pessoa por quem passaram, envolta em roupas surradas ou esfarrapadas que suportaram o peso de incontáveis anos, contou uma história de resiliência e dificuldades. Em meio ao labirinto da miséria, um beco se materializou, revelando uma cena de intriga entre dois homens conversando. Segurando firmemente uma cimitarra na mão, um deles lançou uma carranca malévola ao avistar a carruagem resplandecente. Suas intenções momentaneamente veladas por trás da lâmina brilhante que ele ergueu desafiadoramente. À medida que a carruagem partia do movimentado anel inferior, ela navegou graciosamente através das imponentes muralhas que cercavam a cidade, fazendo uma transição perfeita para a próxima seção. Em meio a essa jornada, Naruto, com seus sentidos aguçados, não pôde deixar de detectar o aroma pungente e arenoso que permeava o ar desde que embarcaram. Porém, para sua alegria, ele logo percebeu que o cheiro nocivo se dissipou, dando lugar a uma atmosfera refrescante e revigorante à medida que se aventuravam mais fundo no coração da cidade. Com um ar de autoridade, Zhou De gesticulou elegantemente em direção à movimentada paisagem urbana que se estendia diante dela. Sua voz, cheia de entusiasmo, ressoou pela carruagem enquanto ela começava a desvendar a encantadora história do círculo intermediário. Eis, exclamou ela, um reino repleto de grandeza e sofisticação, onde os ecos da prosperidade reverberam pelas ruas. O círculo intermediário, explicou ela, não era apenas um lugar de rotinas mundanas, mas um reino de possibilidades vibrantes. Neste domínio cativante, os distritos financeiros erguiam-se como símbolos imponentes de proeza econômica, com as suas fachadas de vidro a refletir a luz do sol como faróis cintilantes de ambição. Foi aqui que fortunas foram feitas e sonhos foram forjados em meio ao zumbido incessante dos negócios. No entanto, o anel intermédio foi apenas parcialmente definido pelas suas proezas econômicas. Enquanto a carruagem passava pelos gramados meticulosamente cuidados, o olhar de Zhou De caiu sobre a prestigiada universidade, situada em meio a uma paisagem pitoresca. Aqui, revelou ela com orgulho, o conhecimento floresce.
e a busca pela sabedoria floresce. A universidade, um bastião do intelecto e da inovação, atraiu mentes ansiosas para mergulhar nas profundezas da academia, enquanto os seus salões históricos sussurravam histórias de inúmeros acadêmicos que tinham deixado uma marca indelével no mundo. Mas o círculo intermediário não era apenas um reino de intelecto e riqueza. O dedo de Zhou Dei apontou graciosamente para uma estrutura majestosa que parecia transcender o próprio tempo. Eis, ela sussurrou, com a voz cheia de reverência, a prefeitura, um remanescente de uma época passada, um testemunho da rica história da cidade. O edifício mais antigo da cidade, as suas pedras desgastadas pareciam guardar segredos de séculos passados, testemunhando silenciosamente o fluxo e refluxo do tempo. À medida que a carruagem continuava a sua viagem, as palavras de Zhou Dei pintaram uma tapeçaria vívida de um anel central que não era apenas uma localização geográfica, mas uma tapeçaria vibrante tecida com fios de ambição, conhecimento e herança. A cidade, proclamou ela, devia muito do seu fascínio e encanto a este bairro cativante, onde restaurantes requintados atormentavam os sentidos e uma arquitetura de tirar o fôlego adornava o horizonte. Universidade? Ei, conhecemos um professor que trabalhava na universidade. Encontramos uma biblioteca no meio do deserto. Descobrimos algumas informações interessantes sobre a guerra, disse Sokka, seu sorriso, embora tenso, transmitindo o peso de sua descoberta. Você sabe, o que eu mencionei quando chegamos em Ba. Singue-se como eu disse que era absolutamente crucial que levássemos isso ao Rei da Terra. Uma biblioteca. Os olhos de Zhou Dei se arregalaram de excitação, sua voz cheia de curiosidade. Expectativa. Aposto que você encontrou muitas coisas fascinantes. Sua exclamação ecoou pela carruagem, enchendo o ar com uma sensação de admiração e intriga. No entanto, apesar de suas palavras de entusiasmo, seu rosto permaneceu tão impassível como sempre, como se escondesse um mundo secreto de emoções abaixo da superfície. Surpreendido pela explosão inesperada de Zhou Dei, Sokka ficou ali em total descrença. Seus olhos se arregalaram, seu queixo caiu de puro espanto. Ele olhou para seus companheiros, uma mistura de confusão e preocupação estampada em seu rosto, instando-os silenciosamente a observar o comportamento peculiar de seu guia. Com um encolher de ombros coletivo, eles trocaram olhares perplexos, completamente sem noção do que poderia estar errado com Zhou Dei. A voz de Naruto quebrou o silêncio, suas palavras misturadas com um aviso que pairava pesado no ar. Pessoal, começou ele, com a voz firme e determinada, não fomos os únicos que chegaram aqui pela primeira vez. Seu olhar mudou para Zhou Dei parado ali perto. Ela está aqui claramente porque An veio para a cidade, ele continuou, seu tom revelando uma pitada de suspeita. Ficou claro para Naruto que esta chegada misteriosa tinha conhecimento prévio de sua presença iminente. Eles sabiam de antemão que chegaríamos, tome cuidado, concluiu, com os olhos estreitados transmitindo uma sensação de vigilância. Toph, sempre perspicaz, concordou com as palavras de Naruto, suas habilidades de domínio da terra permitindo-lhe sentir a verdade em sua declaração de advertência. Seus sentidos aguçados permaneceram focados na jovem, Zhou Dei, que estava por perto, seu comportamento envolto em um ar de sigilo. Enquanto isso, Sokka e Katara trocaram olhares inseguros, suas expressões refletindo a incerteza sobre a situação em que estão. A exibia uma expressão cética no rosto, dividida entre sua confiança instintiva nos outros e sua crescente suspeita do comportamento peculiar de Zhou Dei. Embora ele não pudesse negar que algo parecia errado, A achou difícil acreditar que ela pudesse representar algum perigo real para eles. No entanto, uma dúvida persistente atormentava sua mente, um lembrete para permanecer cauteloso diante da incerteza. Seu destino estava no cobiçado anel superior, um reino adornado com opulência e extravagância que certamente os deixaria sem fôlego. Enquanto o anel do meio exibia uma fusão elegante de simplicidade e sofisticação em suas casas encantadoras, o anel superior reinava supremo, ostentando mansões extensas
Palácios majestosos que acenavam com um ar de grandeza. Guiando-os pelas ruas labirínticas, Zhou Dei, com a maior reverência, informou-os de sua chegada iminente à sua nova residência, uma prova de seu status estimado como os cidadãos mais estimados da cidade. No meio da jornada, um lago pitoresco apareceu, adornado com uma exibição hipnotizante de nenúfares vibrantes e delicados. Copos de leite brancos. Suas cores vibrantes dançavam na superfície da água tranquila, lançando reflexos etéreos que refletiam a beleza do ambiente. Uma sensação de admiração tomou conta deles. Quando cruzaram a soleira do grandioso pátio, a vasta extensão do espaço aberto parecia estender-se infinitamente diante dos seus olhos, abrangendo uma sinfonia de maravilhas arquitetônicas. Aninhado no coração deste santuário majestoso havia um palácio que superava qualquer outra estrutura que eles já tivessem visto. Suas torres imponentes beijavam os céus, enquanto os intrincados padrões gravados em suas paredes sussurravam histórias de sabedoria antiga. Mas não foi apenas o tamanho do palácio que os deixou sem fôlego, o símbolo do reino da terra, orgulhosamente estampado nos tijolos desgastados, realmente cativou sua atenção. Um símbolo de força e unidade, foi um testemunho do espírito inabalável do povo que chamava esta terra de seu lar. O que há neste prédio? Com um dedo estendido, Naruto apontou para a estrutura real. A visão diante dele era nada menos que extraordinária. Parecia menos um mero edifício e mais um castelo digno de um nobre rei, adornado com esculturas intrincadas e guardado por sentinelas vestidas com armaduras. A sua presença, espalhada pelo pátio, acrescentava um ar de mística e importância. Zhou Dei, a sempre graciosa guia, gesticulou indiferentemente em direção ao majestoso palácio diante deles, sua voz misturada com um toque de casualidade. Eis, ela proclamou, este palácio é o lar do Rei da Terra. Com um movimento elegante da mão, ela dirigiu a atenção deles para a entrada, onde um pequeno contingente de figuras enigmáticas permanecia estoicamente em suas distintas vestes pretas e verdes escuras. Observe, continuou Zhou Dei, seu tom tingido com uma mistura de reverência e apreensão. Na entrada, você verá alguns membros da Dai Li, a polícia de Beas Síndice. Eles protegem e guardam nossas tradições sagradas e culturas. Enquanto suas palavras pairavam no ar, Toph detectou uma centelha de medo dançando nos olhos de Zhou Dei, fazendo com que sua curiosidade aumentasse. Simultaneamente, na porta de entrada do palácio, o trio de figuras enigmáticas conversava silenciosamente, os seus olhares desviando-se com desconfiança para a carruagem que se aproximava e os seus ocupantes, as suas expressões eram um coqueteio de ceticismo e desdém. Com um sorriso forçado puxando os cantos dos lábios, A apoiou o queixo na mão e olhou para Zhou Dei, com os olhos cheios de impaciência e uma completa falta de diversão. Já que estamos aqui, ele começou, com a voz tingida de curiosidade. Podemos ver o Rei da Terra? Ele perguntou, suas palavras cheias de esperança e expectativa. No entanto, antes que ele pudesse receber uma resposta, Zhou Dei rapidamente extinguiu seu otimismo, sua voz desprovida de qualquer emoção enquanto ela os informava friamente: "Oh, não, não. Receio que visitar o Rei da Terra seja um privilégio que requer uma consulta prévia. Nomeação de audiência." Sokka, com a voz cheia de acusação, fixou seu olhar penetrante nela e apontou um dedo acusador em sua direção, sua raiva se intensificando a cada palavra venenosa que escapava de seus lábios. A pergunta candente escapou de seus lábios em rápida sucessão, seus olhos estreitados fixos em Zhou Dei. Como se procurasse por um indício de esperança em sua resposta: "Agora você está nos ouvindo. Quando, por favor, diga, é o mais rápido que poderemos ter uma conversa com ele." Em resposta, ela ficou ali, com um sorriso estranho e perturbador estampado em seu rosto, saboreando sua autoridade recém-adquirida. Com uma indiferença arrepiante, ela transmitiu a notícia que havia chegado antes da chegada de Sokka, saboreando o poder que isso lhe conferia. Coincidentemente, ela começou com um tom sinistro: "Recebi uma notícia pouco antes de sua chegada, e parece que a espera será bastante extensa, meus queridos amigos."
Estamos falando de aproximadamente um mês. Enquanto essas palavras ecoavam no ar, a fúria de Sokka atingiu seu auge, seu olhar se transformando em um inferno de indignação, pronto para consumi-la com sua intensidade abrasadora. Um mês, escaparam de seus lábios simultaneamente, suas expressões uma mistura perfeita de choque e descrença. No entanto, em meio ao espanto coletivo, Naruto não conseguiu suprimir um suspiro cansado. Parecia pouco credível que apenas uma hora tivesse acontecido desde a sua chegada à grande cidade de Beas Síndhice. No entanto, Naruto já estava cansado e desencantado com seus encantos peculiares. Com uma nova compreensão, ele quase podia ouvir as palavras de Tove ressoando em sua mente, a cidade não passava de um abismo monótono e desprovido de emoção. 6 a 8 semanas, para ser mais preciso. Muito mais curto que o normal, normalmente o processamento pode levar até anos. Joe acrescentou rapidamente. Com um ar travesso, seu sorriso se alargou, exibindo seus dentes anormalmente brancos, como se estivesse aproveitando a oportunidade de transmitir essa informação e despertar uma pitada de irritação em seu público desavisado. Enquanto a carruagem puxada por cavalos derrapava graciosamente, suas rodas paravam suavemente na estrada de paralelepípedos, o olhar curioso de Naruto se fixou na vista. Diante dele, uma ampla casa de 2 andares adornada com detalhes arquitetônicos intrincados e cercada por jardins meticulosamente cuidados. Jardins. Quebrando o silêncio, a voz de Joe cortou-o. Seu tom transbordando de um entusiasmo artificial que parecia mascarar sua falta de consciência sobre a crescente frustração deles. Com um sorriso largo e falso estampado no rosto, ela declarou: Aqui estamos! Suas mãos bateram palmas em uma demonstração exagerada de excitação, como se tentasse se convencer de que aquela era realmente uma ocasião alegre. Naruto e seus companheiros saíram da carruagem com uma sensação de resignação, seu cansaço era palpável. Eles seguiram o exemplo de Joe, seus passos ecoando no chão de mármore polido enquanto atravessavam a soleira da grande entrada, sua expectativa atingida com uma pontada de incerteza. Naruto achou que a casa era boa o suficiente quando eles entraram na sala da frente. O vasto e aberto espaço estendia-se diante deles, adornado com apenas um punhado de peças de mobiliário cuidadosamente colocadas que pareciam convidar ao relaxamento. Aconchegante, não é? Ela comentou com uma pitada de antecipação em sua voz, deslizando em direção ao centro da sala. Seus braços se estenderam graciosamente para fora, como se abraçassem a tranquilidade circundante, aguardando a resposta de Aa. Aa não pôde deixar de expressar sua crescente frustração. Peço desculpas, mas existe alguma possibilidade de agilizar nossa audiência com o Rei da Terra? Ele perguntou, esforçando-se para manter sua polidez característica. No entanto, seus amigos, atentos às suas dicas sutis, perceberam os leves traços de exasperação rastejando em seu tom, percebendo que mesmo alguém tão paciente como A havia começado a perder a compostura na presença de Joe. Joe respondeu prontamente com um leve tom de decepção, sua voz carregando um senso de urgência, receio que não. O Rei da Terra, sobrecarregado por uma infinidade de assuntos urgentes, encontra-se ocupado no momento. Naruto, sua natureza impulsiva prestes a superar sua paciência, sentiu uma tentação irreprimível de mandá-la se fuder. Quando o peso de sua situação caiu sobre ele, Aang soltou um suspiro sincero, seus dedos delgados traçando instintivamente sua flecha. Bem, se vamos ficar aqui tanto tempo, ele murmurou, sua voz tingida com uma pitada de resignação, podemos muito bem gastá-lo olhando ao redor da cidade. Se você precisa de transporte, terei o maior prazer em acompanhá-lo, propôs Joe. Rapidamente, dando um passo à frente. Toph, claramente impaciente, não pôde deixar de soltar um gemido, os dedos dos pés batendo ritmicamente no chão de madeira enquanto esperava uma solução melhor para a situação do transporte. Obrigado, mas não é necessário. A voz de Naruto sumiu enquanto ele pensava em como recusar educadamente a proposta de Joe. No entanto, antes que ele pudesse
pronunciar outra palavra, Zhou Dei rapidamente interrompeu com um ar de determinação, sua interrupção cortando a sala como um raio. Eu insisto, exclamou Zhou Dei, seus olhos brilhando com falsa sinceridade e hospitalidade. As sobrancelhas de Naruto franziram em confusão, sem saber como navegar nessa reviravolta inesperada. Enquanto Zhou Dei caminhava em direção às portas da frente, ela se posicionou estrategicamente, efetivamente barricando qualquer tentativa que Naruto pudesse fazer para sair da casa. Com um sorriso travesso nos lábios, Zhou Dei explicou: se não, que tipo de anfitrião eu seria? Sua voz gotejava uma convicção inabalável, como se ela tivesse ensaiado essa frase 1000 vezes. Enquanto eles estavam lá, seus olhos indo e voltando em uma onda de segredo, Naruto não pôde deixar de sentir um brilho malicioso em seus olhos, incitando-o a sugerir um plano audacioso para Sokka. Inclinando-se, ele sussurrou com cautela calculada: Sokka, você a distrai, eu irei atrás dela e a deixarei inconsciente. No entanto, antes que Sokka pudesse responder, A interveio, sua mente rápida prevalecendo sobre os instintos impulsivos de Naruto. Aang balançou a cabeça. Sua expressão grave, mas determinada, enquanto voltava sua atenção para a mulher enigmática que exibia um sorriso desconcertantemente largo no rosto. O cansaço de Aang tornou-se palpável quando ele soltou um suspiro pesado, sua voz tingida de exaustão. Tudo bem, ele concordou relutantemente, mostre-nos e leve-nos até a loja mais próxima. A excitação de Zhou Dei era palpável, seu sorriso se alargando mais do que parecia humanamente possível. Absolutamente, ela exclamou, sua voz cheia de entusiasmo incontido. Eles viajaram pelo anel intermediário, mas não conseguiram encontrar nenhuma informação sobre o que estava acontecendo na cidade. Aqueles que eles abordaram mostraram-lhes expressões nervosas enquanto faziam perguntas, os olhos procurando uma resposta e as sobrancelhas brilhando espontaneamente de suor. Depois de apenas alguns minutos de conversa, cada pessoa que encontrava prontamente encontrava uma desculpa para sair, seja por sua própria agenda ou expulsando-a da loja. A gangue Avatar voltou para sua casa. Enquanto a elegante carruagem deslizava pelas ruas movimentadas, Zhou Dei se inclinou para fora da janela, com a voz cheia de falso arrependimento. Lamento muito saber que você não conseguiu localizar a informação que procurava. No entanto, não se preocupe, meu querido amigo, por enquanto é o momento perfeito para desfrutar de um merecido descanso e relaxamento. Com um aceno gentil, ela garantiu ao Avatar Gun que suas necessidades seriam atendidas, acrescentando, na verdade, um jantar requintado será prontamente entregue na sua porta, enquanto o sol se põe graciosamente no horizonte. Quando os últimos raios de sol beijaram a terra, o cocheiro sacudiu habilmente as rédeas, colocando os cavalos em movimento, e a carruagem desapareceu lentamente de vista. Enquanto a elegante carruagem deslizava graciosamente para longe, Toph, com a voz tingida de uma pitada de decepção, começou a falar, suas palavras pingando uma mistura de frustração e sarcasmo. Bem, disse ela, franzindo as sobrancelhas levemente, só que eu te disse, sua sorte está péssima. Com um suspiro pesado escapando de seus lábios, ela liberou sua frustração reprimida batendo com força o pé no chão sólido, fazendo a terra abaixo dela tremer em resposta. Uma rocha, anteriormente escondida à vista de todos, foi rapidamente lançada no ar, subindo pelo céu antes de cair e bater contra uma árvore. Sou o único que se sente desconfortável com tudo isso. Naruto disse o que todo mundo estava pensando. Todos na cidade estão agindo de forma estranha. Como se estivessem com medo de alguma coisa. Naruto acrescentou, com todos os outros balançando a cabeça em concordância. Definitivamente não é só você, disse Aang concordando. Com Zhou Dei, a segregação da cidade e o rápido desprezo de todos em relação à guerra, algo está acontecendo nesta cidade. Ele terminou com uma expressão pensativa no rosto. Talvez possamos perguntar a esse cara. Toph apontou para a casa do outro lado da rua. Um homem que os observava pela janela de sua porta rapidamente escondeu a cabeça.
Atravessaram a rua e bateram na porta. A porta se abriu e um homem mais velho, com cabelos brancos presos em uma trança e túnica verde, abriu ligeiramente a porta e sorriu inquieto. Você é o Avatar, certo? O homem perguntou, seus olhos se arregalando com uma mistura de admiração e curiosidade enquanto eles se fixavam em A. Enquanto a voz do homem tremia levemente, ele estendeu um gesto de boas-vindas, conduzindo o jovem mestre do ar para a movimentada cidade de Beasingse. Bem-vindo ao Beasingse. Posso ajudá-lo em algo? Ele perguntou, seu desejo genuíno de ajudar evidente em seu comportamento. Em resposta, Sokka, com um brilho de esperança dançando em seus olhos, deu um passo à frente corajosamente, grato pelo fato de que finalmente havia alguém nesta cidade estrangeira disposto a ajudar. Na verdade, Sokka entrou na conversa, seu tom cheio de curiosidade. Diga-nos uma coisa, por que todo mundo nesta cidade tem tanto medo de falar sobre coisas como a guerra? Seu olhar examinou o homem, que involuntariamente engoliu em seco, sua ansiedade palpável enquanto Sokka desenterrava o tema da guerra. Guerra? Perguntou o homem, com a voz embargada, mas seus olhos faziam a mesma busca. Nervosa que todos os outros. Eu não sei do que você está falando. Sim, você quer, disse Toph, impaciente. Eu posso sentir seu tremor. Ela acrescentou, estreitando os olhos para o homem. Com um olhar cauteloso, os olhos do homem percorreram o ambiente, observando cada detalhe do beco mal iluminado. Um lampejo de ansiedade dançou em seus olhos quando ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para um tom abafado. Olha, ele começou, suas palavras tingidas com uma mistura de urgência e sigilo. Ninguém aqui fala sobre a guerra. Ninguém. É melhor você fazer o mesmo. Seu olhar endureceu, um toque de advertência em sua voz enquanto ele continuava. E se eu fosse você, ficaria longe do Dai Li. Você não quer que eles batam na sua porta. Agora, me desculpe, mas tenho assuntos importantes para tratar. Adeus. Com um gesto resoluto, ele fechou a porta, seu eco reverberando pela rua deserta, deixando uma marca indelével de finalidade no ar. Ah, sim, disse Sokka, alguma coisa definitivamente está acontecendo aqui. Ao voltarem para casa, Aang queria encontrar um quarto em algum lugar e meditar. Ele queria conversar com suas vidas passadas, ele queria conselhos sobre o que fazer com Naruto. Fim de capítulo. Até a próxima.